Estamos aqui, né, mais um vídeo, né, vamos falar aqui, né, mais um pouquinho da palavra de Deus, a Bíblia, né. O texto que eu escolhi para este meu vídeo aqui é o livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz as seguintes palavras: Encontrei Davi, um homem que agrada ao meu coração. Quem disse essas palavras, né, e por que foi dita, né? Vejamos aí, gente, até o final deste meu vídeo, fica aí para vocês aprenderem mais um pouquinho sobre Davi, o rei Davi, né? Gente, Davi foi o fiel a Deus. Mesmo assim, ele cometeu alguns erros gravíssimos, né? Ele cometeu adultério, né, com Batseba, né? No livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos, né, do 1 ao 21, vocês lendo na Bíblia de vocês vão saber direitinho esse relato aí, né? Davi não podia desfazer o que tinha feito e nem escapar das consequências dos seus próprios erros, né? Na verdade, ele teria que conviver com algumas dessas consequências pelo resto da sua vida. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 10 ao 11, diz as seguintes palavras: Portanto, a espada nunca se afastará da sua casa, porque você me desprezou, tomando a esposa de Urias, o Hietita, como sua esposa. Assim diz Deus Jeová: Trarei sobre você uma calamidade vinda da sua própria casa. Tomarei as suas esposas diante dos seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você agiu escondidas, mas eu farei isso diante de todos os Israel e em plena luz do dia. Bem, gente, o versículo 14 ainda acrescenta, né, o que aconteceu mais, né? Diz assim: mas visto que o Senhor mostrou tanto desrespeito por Deus Jeová, nesse assunto, seu filho que acabou de nascer certamente morrerá. Isso deve ter sido, gente, a pior notícia que Davi, né, recebeu, né, de perder o filho, né? Quem é que gostaria, né, de perder o filho, por mais ruim, né, que seja, né? Por isso, gente, ele precisava de muita fé. Tinha que confiar que já ele estava realmente arrependido. Deus, Jeová, o perdoaria e o ajudaria a aguentar as consequências de suas ações. Por sermos imperfeitos, todos nós erramos constantemente, né, gente? Alguns erros são mais graves do que outros erros, né? Pode ser que não dê para corrigir nossos erros. Talvez tenhamos, né, que simplesmente conviver com as consequências do nosso erro. Vejamos aqui o que o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, né, quer nos dizer. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Tá vendo? Quando fala de Deus não se zomba, em outras Bíblias está dizendo, né, se mofa, né? Que Deus não deixa por esquecido cada erro nosso, né? Pois aí está aí. Mas se nós confiarmos na promessa de Deus, Jeová, de que se nós arrependermos, Ele vai nos ajudar a lidar, gente, com as nossas dificuldades. Mesmo que a culpa por essas dificuldades seja completamente só nossa, né? Vejamos aqui, gente, o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz as seguintes palavras: Venham, pois e resolvemos as questões entre nós, diz Deus Jeová. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como pano carmesim, se tornarão como a lã.
Se vocês estiverem dispostos a escutar, comerão as coisas boas desta terra. Viu aí? Então, mais um esclarecimento, né, maravilhoso para nós, né? E vejamos também o livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, né? Veja só o que Deus inspirou os profetas, né, a escrever para nós. Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, né, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham depois de refrigério da parte de Deus, Jeová. Bem, gente, esses textos bíblicos seria bom, né, melhor, né, que cada um abrisse a Bíblia de vocês, né, e acompanhasse esses textos bíblicos na Bíblia de vocês. Vai ajudar muito a vocês, né, a saber como lidar com a palavra de Deus, a Bíblia, e o que realmente, né, a palavra de Deus, a Bíblia quer nos dizer, né. Aqui no início do vídeo, né, eu citei o livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, né, que encontrei Davi, um homem que agradava ao meu coração, né. Davi, ele foi fiel a Deus, né, mas depois ele cometeu um pecado muito grave, né, por dormir com a mulher do patrão dele, né, a Batseba, né, um negócio assim, né. E este pecado, né, ele cometeu adultério, né, porque dormiu com a mulher do outro, embora ele não tivesse mulher e não fosse casado, né, mas ele cometeu adultério, né. E Deus, todos nós, como nós fazemos coisa errada, temos as consequências, né, gente? Nós temos que pagar pelos nossos erros, né. Mas Davi, ele se arrependeu de tudo de ruim que ele fez naquele momento, né, porque até mesmo, gente, relata isso, vocês lêem direitinho, diz que Davi matou o marido de Batseba, né? Então, deixa bem claro aqui, gente, para vocês, que é importante vocês fazerem o estudo pessoal da palavra de Deus, a Bíblia, né? Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma palavra, né? Que quer dizer essa palavra? É nome de homem, é nome de mulher, é nome de cidade ou de país, né? Isso é bom a gente pesquisar. Tem um dicionário perto da gente quando a gente fala da palavra de Deus, a Bíblia. Não é vergonha você procurar o dicionário ali, o Aurélio, né? E ver o que significa aquela palavra, né? Muitas Bíblias, né, tem ali o significado, né, de cada palavra, né? Tem um dicionário, né? Eu creio que sim, né? Parece que eu já vi, se eu não me engano, eu já vi esse, né? Mas se não, vocês me desculpem aí, né? Tem gente, eu deixei esse meu vídeo, né? Juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, né? Esses coraçõezinhos é para mostrar para vocês que vocês são especiais para Deus, para Jesus Cristo, para a sua família, para seus amigos e para mim também. Tá? Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e assistindo os meus vídeos até o final. Que Deus dê muita paz, bênçãos na vida de vocês, levando saúde, prosperidade aí onde vocês colocam os vídeos de vocês, fora também, tá? Mantenha uma paz em cada lar de vocês, né? Fui e até o próximo vídeo, tá? Saiba que aqui, gente, vocês têm uma ótima amiga. Tchau, tchau. Fui!